Quando a gente fala de Walter White, a imagem que vem à mente é a de um homem que se tornou um dos criminosos mais temidos da televisão, o professor de química que se transformou no implacável Heisenberg. Mas o que torna essa transformação tão incrível é justamente o fato dela não surgir do nada. Ela é construída passo a passo, gradativamente, e na maioria das vezes isso ocorre nos detalhes. Exatamente, Ricardo, e um exemplo perfeito disso acontece lá no começo da série, no momento em que o Walter White percebe que uma das partes de um prato quebrado estava faltando. É nessa cena rápida que Breaking Bad dá um passo crucial na construção desse personagem, mesmo que seja um instante breve, tá carregado de um significado que vai muito além do que tá na superfície. E no vídeo de hoje vamos analisar esse evento mais a fundo e entender o porquê dele ser um dos mais importantes de toda a série. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. A cena em específico do prato quebrado acontece no terceiro episódio da primeira temporada, intitulado And the Bags in the River, ou em português, E a Bolsa no Rio, que por sua vez é uma continuação direta do nome do episódio anterior, The Cats in the Bag, ou O Gato na Sacola. Se a gente investigar mais a fundo, essa expressão vem do filme A Embriaguez do Sucesso de 1957 e significa resolver um problema de forma definitiva, sem deixar pontas soltas. E no contexto do episódio, essa metáfora representa perfeitamente que o problema do Walt com Crazy Eight seria resolvido ali. Bom, dando uma recapitulada, depois da morte de Emílio, a gente sabe que o seu primo é mantido preso no porão da casa da falecida tia de Jesse Pinkman. E lá, enquanto Jesse fica encarregado de se livrar do cadáver de Emílio, Walt precisa lidar com um dilema muito maior, o destino do Crazy Eight, uma decisão que, como sabemos, deverá ser realizada neste episódio. Desde o episódio passado, Walter White carrega um conflito interno que ultrapassa uma simples decisão prática. Não se trata apenas do que fazer com Crazy Eight, mas do peso moral que essa escolha traz consigo, matar ou libertar alguém. Esse dilema não é apenas passageiro, é um pensamento que ficou martelando na mente de Walt, porque a decisão que ele tomasse, qualquer que fosse, definiria sua essência dali em diante. E a série deixa isso claro quando mostra de forma literal e visual, já no episódio 3, Walt anotando em uma folha os prós e contras de cada decisão, uma representação crua da turbulência mental que ele passava. Nos prós de deixá-lo viver, há razões que revelam ainda um resquício de humanidade, é a coisa moral a fazer, ele pode ouvir a razão. Já nos prós de matá-lo, surge a lógica fria e pragmática que vai se fortalecer ao longo da série. Ele matará toda a minha família se eu soltá-lo, mostrando o embate entre o homem que o Walt ainda tenta ser e o monstro que aos poucos começa a tomar cada vez mais forma. E é nesse contexto que desenrola um diálogo entre Walt e Crazy Eight, ou melhor, entre Walter e Domingo. Uma conversa aparentemente simples, mas que ganha um peso fundamental para a narrativa e para a cena de morte de Crazy Eight. Ali, o Walt não apenas conversa com o refém, ele se aproxima de forma cautelosa, tentando enxergar além do rótulo do criminoso. Ele o chama pelo nome, estabelece uma conexão suave, quase humana. Durante a conversa, o Walt percebe que, apesar das circunstâncias, eles compartilham sonhos e frustrações similares. Domingo, por não ter realizado seu sonho de ser músico, desistiu da vida tradicional quando deu um basta ao seu chefe no emprego em que trabalhava, assim como Walt deu um basta ao seu patrão Bogdan. Ambos buscaram mais que a vida comum e acabaram na fabricação e venda de metanfetamina. Esse encontro de histórias humanas faz o Walt questionar a simplificação que ele mesmo faz do outro. A ideia de que uma pessoa pode ser reduzida ao pior ato que cometeu, mas o grande problema é que essa conexão entre eles acaba trazendo uma esperança ilusória, a de que Crazy Eight poderia ser poupado, que ele conseguiria se redimir e ser solto, ser libertado por Walt. Mas, assim que corta para a próxima cena, percebemos que toda aquela aparente conexão entre eles era, na verdade, uma ilusão. Walt, ainda sob o peso emocional da conversa anterior, chega até a pegar a chave para soltá-lo, num gesto que parece selar uma escolha moral. No entanto, antes de descer, um detalhe o paralisa. Ao jogar uma latinha no lixo, surge uma dúvida, uma inquietação. Ele para, observa e percebe que falta um pedaço do prato que ele mesmo havia quebrado mais cedo e jogado
jogado no lixo, esse fragmento desaparecido não é apenas um objeto perdido, é uma pista silenciosa, quase sussurrada, de que algo estava errado. Então, com cuidado, o Walt recolhe os cacos do lixo, reconstrói o prato e confirma sua pior suspeita: o pedaço que faltava estava com Crazy 8, pronto para ser usado contra o Walt. O prato, antes banal, se transforma em uma peça-chave de suspense, revelando não só a ameaça física de Crazy 8, mas também um rompimento definitivo de confiança. É nesse instante que a sua percepção muda de lado. O homem que hesitava entre matar ou libertar deixa de ver Crazy 8 apenas como um refém, um homem preso, e passa a vê-lo como um predador prestes a atacá-lo. Além disso, o prato quebrado funciona como uma poderosa metáfora para a mente de Walter White naquele momento, dividida, desintegrada, instável, prestes a se despedaçar por completo. A peça que faltava no prato simboliza aquele último resquício de sanidade que ainda o mantinha inteiro, a esperança de que ele poderia simplesmente resolver tudo e voltar para sua vida normal. Mas, assim como o prato jamais será completo sem aquele fragmento, Walt também começa a perceber que algumas escolhas são irreversíveis, que não tem mais volta, que o caminho que ele iniciou já mudou para sempre quem ele é, e que essa ruptura interna refletiria em tudo ao seu redor, nos seus vínculos, nos seus valores e principalmente em sua própria identidade. O mais impressionante naquele momento é a reação de Walt. Ele tenta quase que desesperadamente não acreditar no que está diante dos seus olhos. Ele se recusa a aceitar que Domingo seria capaz de fazer aquilo. Walt já estava pronto para lhe conceder a liberdade, acreditando que era o certo a se fazer, mas a realidade é cruel. Crazy 8 buscava vingança pela morte do primo, morto por Walt e Jesse, e isso revela o quão brutal e implacável é aquele universo do tráfico. É um ambiente em que a lealdade é frágil e o perdão quase inexistente. A partir desse momento, Walt começa a entender que está mergulhado num jogo violento e imprevisível, em que qualquer erro pode ser fatal. Pra coroar tudo isso, a atuação de Bryan Cranston nesse momento é simplesmente impressionante. O último take do seu rosto com seu olhar vazio, quase perdido, junto com a expressão tensa e carregada de conflito, traduzem a decisão definitiva que acaba de tomar. Ao descer para o porão, sua figura apagada, quase uma silhueta, simboliza uma descida metafórica ao seu lado mais obscuro, o homem que, por um breve instante, aceita suas sombras que antes resistia em reconhecer. Essa passagem visual é poderosa, porque marca o instante em que a moral, por um momento, é soterrada, e o instinto pela sobrevivência, pela autopreservação e controle, assume o comando. Não é só uma descida física, mas uma imersão na escuridão da alma, onde as decisões são tomadas sem a desculpa da legítima defesa, mas como atos frios e calculados. Exatamente, Davi, pois é aí que o Walt cruza uma linha irreversível. A morte de Emílio, primo de Domingo, ainda podia ser justificada pela legítima defesa, um ato de sobrevivência imediato. Porém, matar Crazy 8 é diferente, é assassinato frio, premeditado, ainda mais pelo fato de tê-lo mantido preso esse tempo inteiro. E mesmo que a morte dele pudesse parecer à primeira vista uma consequência necessária para a sobrevivência, o Walt sabia que aquele ato não seria um ponto final, mas o início de uma trajetória em que a necessidade de se proteger justificaria limites cada vez maiores. O prato quebrado é o gatilho simbólico que dispara essa transformação, o momento em que o Walt deixa para trás a possibilidade de retorno, é o início de uma jornada marcada por riscos, ambição e violência. E também não podemos esquecer do fato de que Crazy 8, por piores que fossem suas intenções, estava lutando pela sua própria sobrevivência. Esconder o pedaço do prato era um gesto desesperado de quem tem medo, que compreende o risco iminente. Vendo o sangue e o ácido no chão, a ameaça concreta da morte, qualquer um reagiria assim. Mas o Walt, por sua vez, não é inocente. Por mais que o Walt quisesse mudar de rumo, sua escolha já estava feita no episódio piloto, e o mundo sombrio que ele criou para si mesmo não permitiria recuos.
No fim das contas, essa cena do prato quebrado é tão importante e genial porque também é parte de um padrão maior que se repete ao longo da série, o simbolismo da fragmentação. Não é apenas o prato que se quebra, mas laços, relações, a família, a moralidade. Tudo sofre fissuras causadas pelas ações de Walt. O prato é o primeiro desses elementos, uma introdução visual e metafórica à destruição progressiva que o personagem provocará, mostrando que tudo que o Walt toca estará condenado a se despedaçar. Mas então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever se não for inscrito, compartilhar e hypar também. Isso mesmo, Ricardo. Esse é mais um vídeo desse quadro que a gente tá trazendo aqui no canal, que é analisando cenas. Então se você quer mais, é só comentar aí, beleza? Mas então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!